Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz de Cristo para a igreja. Amém. Aleluia. Estou muito feliz em estar aqui pela primeira vez ministrando a palavra. Já vi algumas vezes, né, em outras oportunidades, mas ministrando a palavra é a primeira vez. Sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Obrigada, pastora Cleide, pastor Jonas. Agradeço também ao Senhor por ter o privilégio de estar com os meus pastores, pastora Marisa e pastor Helder. Tem a oportunidade deles estarem, né, comigo. Fico mais nervosa ainda, mas eu sei que eles estão aqui intercedendo pela minha vida e fico muito feliz por ter esse privilégio de ter os meus pastores comigo nesse momento. Eu estava pedindo ao Senhor, né, uma palavra para essa noite. E até comentei ontem com a pastora, falei, pastora, está difícil. O Senhor não está querendo me liberar a palavra, o que é que eu faço? Estava nervosa. E quando a pastora Cleide falou comigo, na hora o Senhor me deu, eu achei que tinha sido o Senhor, né? Que falou ao meu coração uma palavra. Só que aí no decorrer dos dias foi mudando. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Me ajuda. Porque a gente quer trazer algo que o Senhor quer falar com a igreja. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece aquele povo lá. O Senhor sabe o que eles estão precisando. Não é o que eles querem, é o que eles estão precisando ouvir. E quando foi ontem, o Senhor confirmou uma palavra que, na verdade, é a primeira vez que eu ministro. Eu não tenho tanta intimidade, o Senhor ainda está palestrando comigo. Então, Ele vai falar comigo também essa noite, assim como vai falar com vocês. Amém? Amém. Livro de Juízes. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus. Coisa boa. Estou na casa do Senhor. Coisa boa é poder falar de algo que nós acreditamos, que é a palavra. É algo que nos guia, né, que nos orienta, é a nossa bússola. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1. A partir do versículo 1. Todos acharam? A palavra do Senhor fala assim: mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento ou que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Podem tomar um assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. É um texto, como eu falei, que eu ainda não ministrei ele, mas que o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Nós vamos falar de um homem chamado Sansão. Sansão foi o 12º juiz. Nós estamos aqui no tempo dos juízes. Sansão foi o 12º juiz. E de uma forma sobrenatural, Sansão veio ao mundo. Sansão vem por um propósito. O céu aponta Sansão para um propósito. Uma família improvável. Por que uma família improvável? Porque ela não podia gerar. Ela era estéril. Vocês sabem que na Bíblia nós temos várias mulheres também que eram estéreis, e todas elas geraram milagre. Geraram
alguém que teve muita relevância. Não é diferente com Sansão. Sansão foi um homem a qual o Senhor escolheu para vir a livrar, a libertar o povo de Israel do povo filisteu. Eles estavam, como eu acabei de ler, 40 anos nesse cativeiro. 40 anos sendo escravo dos filisteus. Só que nós entendemos que o Senhor, Ele vai deixando as coisas acontecer. Ele vai deixando as coisas acontecer. Só que chega uma hora que Ele dá um basta. Foi o próprio Deus que entregou o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Porque, como eu acabei de ler também, Israel estava fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. E a forma que o Senhor tinha ainda tem, de ensinar o seu povo é colocando nas mãos do inimigo. É permitindo que o inimigo ensine algumas coisas. E não é diferente aqui nesse contexto. Aqui Deus entrega nas mãos dos filisteus o povo dele. Só que chega uma hora que ele fala, agora eu vou mandar alguém para libertar o meu povo. E Deus usa essa família para gerar um milagre. Gerar alguém que desde o ventre já vai ser preparado para um propósito. E ele é especialista em escolher as pessoas improváveis para que venham gerar milagres e que venham fazer relevância. Eu não sei se você se acha um improvável. Eu não sei se você olha para você e você fala assim, não tenho possibilidade nenhuma de trabalhar em tal empresa. Não tem possibilidade nenhuma do meu marido voltar para a presença do Senhor ou ser convertido. Não tem possibilidade nenhuma de eu um dia ministrar a palavra. Não tem possibilidade de eu aprender a ler. Pode ser que você aqui esteja com alguma dessas impossibilidades e que você pensa, não consigo, não posso, para mim não dá. Porque já disseram um dia que isso não é para mim. Porque já falaram um dia que eu não sou capaz de fazer isso. E eu falo para vocês que eu sou uma improvável. Aleluia! Não era nunca para eu estar aqui ministrando a palavra. Há um tempo atrás, jamais isso poderia acontecer. Então eu falo para vocês que eu sou um milagre. Se você acha que um dia você pode não fazer isso ou qualquer uma outra coisa, eu digo para você que você pode. Eu digo para você que você pode baseado na palavra. Porque em Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Já foi falado aqui mais cedo. É só para confirmar. Para Deus nada é impossível. Há um tempo atrás, quando eu me converti, eu já estava falando sobre isso agora vindo, que eu me converti na igreja da pastora Marisa e estou lá até hoje. Então eu não conheci um outro ministério, apenas o ministério da pastora Marisa. E quando eu comecei, eu sempre gostei muito da palavra, mas sempre tive muito medo, ainda tenho, mas agora eu consigo vencer o medo. Né? Porque às vezes a gente tem medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo, só que antes eu não ia de jeito nenhum. Não tinha possibilidade de eu ter uma oportunidade. E aí eu comecei a estudar, e eu gostava muito. E quando foi um dia, no meu batismo, na verdade, eu já tinha escutado algumas pessoas falarem isso. A própria pastora Marisa já tinha falado, olha, o Senhor vai te usar na palavra. Você vai ser usado na palavra. No dia do meu batismo, uma pessoa que está aqui, a pastora Cleide, ela foi usada por Deus para declarar sobre a minha vida uma palavra, porque naquele momento ali eu entendi. Ali caiu a ficha. Porque a palavra veio como uma flecha e foi algo assim extraordinário. Porque quando ela falou, eu falei, meu Deus. Ela falou, o Senhor você vai ser uma pregadora, o Senhor vai te usar na palavra, você vai passar a abrir a Bíblia e você vai entender aquilo que você está meditando, aquilo que você está lendo. E naquele momento eu peguei para mim aquela palavra. Eu falei, é isso que eu quero. Só que quando a gente recebe uma palavra, eu costumo falar isso, e eu gosto sempre de falar, quando a gente recebe uma palavra, uma profecia, nós temos que ir em busca dela. Nós temos que fazer a nossa parte, né? O Senhor está pronto para fazer dele, só que nós temos que fazer a nossa. Então o que eu tinha que fazer para que essa profecia se realizasse? Eu precisava buscar, eu precisava estudar, eu precisava fazer algo para movimentar
realizar. O que você fez? A gente tem que fazer a nossa parte. É necessário. E aqui eu tenho certeza que quando eles receberam essa palavra, eles foram fazer a parte dele para gerar a criança. E eles estavam ensinando Sansão no caminho do Senhor, fazendo tudo conforme o Senhor ordenou. Uma pena que ele não seguiu da forma que ele tinha que seguir. Porque vocês sabem que Sansão se perdeu e se perdeu feio. Sansão se perdeu e se perdeu feio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E quando eles são escolhidos, o anjo vai e fala: olha, vocês vai ter um filho, né? Vocês sabem a história. Manoá vai lá e pede a confirmação do anjo. O anjo confirma: não, vocês vai ter um filho a qual não podem. O anjo deu algumas instruções. Na gravidez a mãe já tinha que seguir essas instruções. Não beber bebida forte, né? E isso ia seguir com o filho, porque ele seria separado. O que é nazireu? É separado, consagrado a Deus. Vocês sabem que tinha as tribos, tinha a tribo de Levi, que fazia todo o trabalho sacerdotal, mas o Senhor abre também uma janela para aqueles que queriam ser nazireu, para aqueles que queriam ser separado, preparado para um trabalho específico. E no caso de Sansão, um juiz. Sansão nasce. Quando Sansão nasce, eu acredito que todos ali imaginavam, percebiam, conjecturo eu, que todos sabiam que ali era um menino diferente. Porque a mãe não podia ter filho. Então ali já podia imaginar que, quem sabe, não será ele que veio para libertar, para nos tirar das mãos dos filisteus. Quem sabe não vai ser ele. E ele começa a crescer, ele começa a perceber que ele ali é diferente dos outros. Aleluia. E aqui eu começo a perceber e a entender esse texto. Eu lendo esse texto, o Senhor palestrou no meu coração, que Sansão também pode ter se perdido muito nessa questão dele ser diferente, das pessoas colocarem ele como alguém que ia libertar, né, Israel. Ele já começa a crescer ali com um ego meio aflorado. Ele já começa a ver que ele tem um diferencial dos outros, e isso é um problema. Quando a gente começa a achar que a gente é melhor que alguém, quando a gente começa a achar que o Senhor tem alguma predileção por nós, quando a gente começa a se colocar nesse lugar, a gente começa a se perder. A gente começa a achar que a gente pode algumas coisas, que o Senhor vai respaldar algumas coisas que a gente faz, e não é bem assim que acontece. Porque o Senhor tinha sim uma palavra liberada sobre a vida dele. O Senhor tinha sim algo grande para fazer na vida dele. E tudo que o Senhor fez na vida de Sansão não foi por causa de Sansão, foi pela palavra dele que ele liberou. Foi pela profecia liberada, porque Deus não tem compromisso nem comigo e nem contigo, ele tem compromisso com a palavra dele. Como ele falou que iria acontecer, aconteceu. Mas a gente bem sabe que Sansão podia ter tido uma vida diferente, que Sansão bem que podia ter seguido um outro caminho, mas Sansão se perdeu. Sabe por quê? Porque Sansão, ele era forte espiritualmente, mas ele era fraco emocionalmente. Sansão não conseguia lidar com as emoções, e Sansão em nenhum momento tentou tratar as emoções dele. E quando a gente tem as nossas emoções debilitadas, a nossa identidade deturpada, nada funciona. E é perigoso, porque é um caminho que nos leva à morte. O Senhor quer tratar conosco nessa noite das nossas emoções. Porque a nossa maior guerra é quinta de guerra, né? A nossa maior guerra é conosco mesmo. A maior guerra de Sansão que ele teve foi
foi com ele. Não foi com os filisteus. Foi com ele. Foi com a sua vontade. Foi com os seus desejos. Que ele não conseguia se controlar. E quando a gente não consegue controlar os nossos desejos, as nossas vontades, é porque tem algo de errado com a nossa alma. Tem algo de errado com as nossas emoções. Elas precisam ser calibradas. Elas precisam ser colocadas no lugar. E Sansão começa aqui. Sansão cresce. Aleluia. Sansão cresce. E aí, certo dia, Sansão estava em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Aqui começa a decadência do ministério de Sansão. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma moça filisteia em Tímina, quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Aqui eu vejo uma imaturidade nele. Aqui eu vejo que ele não entendeu nada do chamado do ministério que ele tinha. Porque quem tem um chamado, quem tem um ministério, não escolhe, não é o que ele quer. Não é o que eu quero, não é o que você quer. É o que o Senhor determina para ser feito. Aqui ele começa a cair. Porque ele quer fazer o que ele quer. Mas não é o que nós queremos. Nunca será como nós queremos. Imaturidade. E aí eu percebo como será que Sansão foi criado? Como aquele menino. Será que ele foi criado como um bibelozinho? Será que ele foi criado tendo tudo, a mãe dava tudo? Eu posso conjecturar, porque ele chega para os pais e fala: eu quero ela. Me dá a entender que era uma criança que tinha tudo o que queria. Que não teve ali uma rédea curta, entendendo ele que ele nasceu para um propósito. Ela gerou para um propósito. Deus alegrou o coração dela. Deus, quando ela gerou, foi algo que foi muito bom para ela. Porque naquele tempo, quem não tinha filho, não é nos dias de hoje que a gente escolhe, tem 1, 2 e não quer mais, ou então se não tem nenhum, tá tudo bem. Mas não, naquele tempo as famílias tinham que ter filhos. Então quando ela engravida, foi algo que o Senhor realizou no sonho dela. Só que não era isso só que o Senhor queria. Deus queria, claro, alegrar o coração, sim, mas tinha algo muito maior. Porque quando o Senhor, Ele nos dá algo, quando nós alcançamos um milagre da parte do Senhor, nunca é só para nós. O Senhor sempre quer alcançar mais pessoas. E o Senhor queria alcançar o povo de Israel. Ele nasceu para libertar o povo de Israel. E ele já tinha que entender que nada podia atrapalhar isso. Porque se tivesse alguma coisa que atrapalhasse isso, ia custar a vida dele. Ele teria que seguir uma vida diferente. É uma vida separada. O que é ter uma vida separada? O que é ser diferente? Irmão, ele cismou que queria casar com uma filisteia. Aqui já estava amarrado. Porque não tinha que ter essa possibilidade. Ele é nazireu. Era uma instrução de Deus. Quem é de Israel, casa com quem é de Israel. Quem é filisteu, casa com quem é filisteu. Ele já foi se misturar. Ele tinha essa inclinação para esse lado dele, da promiscuidade sexual. Ele tinha. Se ele tinha, ele tem que lutar contra. Eu bebia. E não era pouco, era muito. Quando eu me converti, eu fugia desses lugares. Eu fugia de lugar que tinha bebida. Tanto que no começo eu escutava assim de longe, os vizinhos que bebiam, o barulhinho da lata, do latão abrindo, aquilo me dava uma aflição. No começo, falei: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Hoje em dia já não, mas lá no começo sim. Então quando a gente sabe que a gente tem uma inclinação para algo, a gente tem que fugir. A gente precisa entender que nós somos
um de nós também. Meu Deus. Ele chamou Sansão para libertar o povo de Israel. Ele está chamando cada um de nós aqui para libertar a nossa família, para libertar vizinhos, para libertar quem o Senhor colocar no nosso caminho. Então, da mesma forma que Deus colocou perspectiva em Sansão, Ele coloca em nós. Glória a Deus. Então, Sansão tinha um propósito. Sansão tinha um propósito. Agora, ele está se perdendo, porque ele quer casar com uma filisteia. Viu uma moça filisteia em Tina. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Ah, mas fecha comigo, gente. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que tente procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse ao seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir com os filisteus, que na época dominavam Israel. Sim, o Senhor até permitiu que acontecesse algo aqui, né, dele alcançar aqui um êxito, mas não era dessa forma que Deus queria. Não era ele burlando as regras e as leis. Não era assim. O Senhor até permitiu, por misericórdia. O Senhor até permite às vezes alguma coisa, por misericórdia. O Senhor até permite te usar em alguma situação. Não é que Ele esteja aprovando a tua atitude, mas é que Ele usa por misericórdia. Será que nós queremos ser usados por misericórdia? Meu Deus. Ou por graça? Será que nós queremos ser usados porque nós estamos fazendo a coisa certa? Porque nós estamos no caminho certo? Porque nós estamos cumprindo os princípios? Porque muitas das vezes as pessoas querem muito a promessa, mas não querem cumprir os princípios. Meu Deus. Sansão aqui, ele estava. Aleluia. Sansão aqui, ele estava desobedecendo a autoridade que é Deus e a autoridade a qual Deus o colocou, que é os pais dele. Ele estava desobedecendo os dois. Quando ele quer casar com alguém que Deus já falou que não é para casar, ele já está quebrando o princípio. E quando os pais também falam com ele: não faça isso, meu filho, não tem nenhuma mulher na nossa tribo que você possa querer casar. E ele também foi contra os pais. E mais na frente as pessoas podem até pensar, acha que ele se deu bem. Aleluia. Acham que ele se deu bem, porque Deus foi com ele nessa questão. Só que Deus não foi com ele aprovando a atitude dele. Deus foi com ele por misericórdia e também porque Deus queria bater o povo filisteu. E Sansão continua. E o que me chama a atenção é porque parece que nada parava Sansão. Aleluia. Vou continuar a leitura. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tímina, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver. Era uma outra instrução. Ele não podia tocar nenhum cadáver. Aqui ele toca no cadáver.
Descobriu que um enxame de abelha havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel e com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tímina para o casamento, ele casou. Casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais do noivo viram, escolheram 30 rapazes da cidade para acompanhar na festa. Sansão lhes disse: vou lhe propor aqui esse enigma que Sansão propõe. Eu creio, conjecturo eu, que seja algo cultural, de num casamento, como aqui, quando vai fazer o casamento, a gente não faz aqueles... não sei se os crentes fazem aquele negócio de chá que sai batendo lata, não tem aquele negócio? Antigamente eu via isso. Chá de panela. Mas no chá de panela faz o quê? Tem todo um ritual, né? Que faz. Então, eu acredito que deve ser uma cultura deles de fazer algo assim, mas entenda uma coisa, isso era dos filisteus. E ele estava tão envolvido. Não parece assim que Sansão estava muito envolvido com os filisteus? Não parece que ele estava muito à vontade, muito familiarizado? E isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Aleluia. A gente se familiarizar demais, a gente chegar demais. Ele já estava errado em casar e já estava muito familiarizado com o povo lá, com os filisteus. E eu aprendo com isso. Eu aprendo que povo de Deus é povo separado. Glória. Povo de Deus não pode se misturar porque vai se contaminar. Foi por isso que o Senhor já falou: não faça, não vai, porque não dá certo. Meu Deus. Está bem, concordaram, propunha enigma. Ele disse. E aqui nesse enigma acontece que eu vou... Onde que eu vejo a hora? Eita! Meu Deus! 8h51? Misericórdia! Quer que eu seguro o ponteiro? Segura, pastor, segura. Meu Deus! Vou ter que voltar outro dia para terminar a palavra. Já você na vontade. 8h47? 10 minutinhos. Então, irmãos, Sansão aqui ainda teve mais umas 3 caídas. Eu vou correr para o final. O que o Senhor falou no meu coração contra toda essa história de Sansão? Por trás dessa história de Sansão, por trás de tudo isso, tem uma guerra espiritual. Quem era a entidade desse povo? O espírito que regia o povo filisteu era Dagon. Era uma entidade chamada Dagon. E essa entidade, ela é aquela que trabalha nas emoções. Ela trabalha nas emoções, ela trabalha na mente, na promiscuidade sexual. Eu não estou aqui dizendo que a culpa é toda dele, porque Satanás não faz nada se você não der abertura e não der legalidade para ele. Sansão deu abertura. Tudo que Dagon mais queria era se manter na posição de governo daquele lugar, porque era ele que governava. Israel estava nas mãos dele. Ele governava o povo filisteu, porque você sabe que tem sempre, o nosso adversário por trás, querendo a nossa queda. Quando nasce Sansão, ele já ficou ligado. Quando Sansão cresce, ele percebe que Sansão é diferenciado. Sansão veio para um propósito. Por isso que ele mexe, e hoje em dia ele trabalha no nosso meio. Hoje em dia ele trabalha nas nossas emoções. Aleluia. Toda vez que ele percebe que alguém tem um chamado, que alguém vai fazer algo diferente para o Senhor, ele tenta de todas as formas te tirar do caminho, te paralisar, te colocar dúvida, te colocar medo,
consegue seduzir, porque no caso de Sansão ele conseguiu, quando ele não consegue seduzir, ele vai mexer nas feridas. Ele vai mexer naquilo que te fere, naquilo que aconteceu, alguma coisa que aconteceu com você lá no passado. Ele começa a mexer para te desestruturar, para mexer na tua ferida e te parar. Porque aí você ferida, você não quer. Porque você é machucada, você não quer estar na presença. Você não consegue desenvolver nada. E ele tem uma linha teológica que fala que ele é metade homem e metade peixe. Aí vem o desequilíbrio. Ele trabalha na nossa vida como um desequilíbrio. Sabe aquele ânimo duplo? Um dia você quer, um dia você não quer. Um dia eu vou, um dia eu não vou. Um dia eu estou na presença bem alegre e feliz, outro dia eu já não quero mais. Ele trabalha nessa área, no desequilíbrio. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer tratar almas aqui. Ele quer tratar emoções aqui. Que pode ser que não esteja, mas pode ser que Ele queira fazer. Mas o Senhor quer preparar o povo dEle. Você não vai ser um povo qualquer, que qualquer coisinha você quer parar. Qualquer motivo você quer desistir. Aí você tem que parar para pensar. Será que eu quero ficar dando munição para Satanás? Meu Deus. Eu quero ficar nas mãos dele ou eu quero ser liberta? Porque Sansão teve a oportunidade de ser liberto das emoções. Se ele fala, se ele busca ajuda, mas ele nem sabia, ele focava tanto no espiritual que ele não viu o emocional. O nosso problema às vezes é esse, porque nós estamos sendo usados. A gente não foca no emocional, só que chega uma hora que ele toca no emocional e aí a gente não aguenta. Sabe quando aquela pessoa que se explode, que sai falando coisa que não deve? Aleluia. Só basta tocar, só basta ir lá e tocar numa ferida dela, que ela mostra quem ela é. Meu Deus. Basta chamar Sansão lá para a tribo das Filisteias, que ele cai, porque não governa a carne. Aleluia. O Senhor está chamando a nossa atenção. Se nós quisermos ser um povo sarado na presença dEle, se nós quisermos ser um povo que vai viver o propósito, nós temos que cuidar da nossa alma. Nós precisamos cuidar do nosso mental. Porque por vezes a gente pensa algo e já pratica. Mas quando nós temos uma alma tratada e uma alma curada, isso não acontece. Aleluia. Porque quem rege a nossa vida é o Espírito Santo. É Ele quem tem que governar. A nossa carne não pode governar a nossa vida. Sansão ficou aqui como exemplo para nós entender isso. Que Sansão poderia ter ido muito mais longe. Sansão podia ter governado, ter sido juiz muito mais anos e não da forma que foi. Mas o Senhor é tão misericordioso. Eu vou aqui para o final, vou pular para o final. Eu quero fazer aqui algo com vocês rapidinho. Mas o Senhor é tão misericordioso que Sansão está lá na galeria da fé, lá em Hebreus. Tão misericordioso que ele ainda deu a chance de voltar à visão. Na última queda que foi com Dalila, queria falar um pouquinho mais, não vai dar tempo. A última queda que foi com Dalila, os filisteus vazaram os olhos de Sansão, porque tudo que o inimigo mais quer é nos cegar. Tudo que ele mais quer é tirar a nossa visão. A nossa visão é espiritual e também emocional. Eu vou deixar essa parte aqui para vocês. O que o diabo quer tirar de você não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu Instagram. O alvo do inferno é o seu propósito. Se o diabo distrai a sua mente, ele impede o seu chamado.
Se ele distrai seu coração, ele corrompe a sua consagração. Se ele distrai sua visão, ele te coloca para servir o reino errado. Sansão, criado para libertar do cativeiro, terminou preso pelo inimigo. Mas o cabelo de Sansão voltou a crescer. Deus restaurou a consagração. Deus restaurou a força. Deus restaurou o destino. A distração pode ter te atrasado, mas ela não pode cancelar o que Deus começou. O que foi raspado será restaurado. O que foi perdido será reavivado. O que foi adormecido será reativado. O que Dalila roubou, Deus vai devolver. Quem crê nisso, diga: eu recebo minha visão de volta. Hoje é dia de romper a distração. Como fechar essa porta? Vigie o que você olha. Não dê mais palco ao que te afasta de Deus. Rompa com dalilas emocionais. Cortes conversas, conteúdos ambientes. Recupere o altar. Retorne oração, jejum e propósito. Posicione a mente. O foco revela quem você é e para onde vai. Distração não é fraqueza, é porta aberta. Aleluia. E hoje essa porta fecha, em nome de Jesus. Você pode colocar de pé? Glória a Deus. Coloque a mão sobre os seus olhos. Aleluia. 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 Meu Deus. Toda cegueira espiritual cai por terra. Em nome de Jesus. Você pode repetir. Toda cegueira espiritual cai por terra. Eu corto alianças com a distração. Eu renuncio toda Dalila enviada contra o meu propósito. Contra o meu propósito. Dagon não terá influência sobre minha vida. Eu me levanto para viver o meu chamado. Eu sou libertador. E não vou mais viver distraído. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Paizinho querido, nesta noite eu me coloco diante de Ti, Senhor, para pedir pela Tua igreja. Ah, Senhor, que seja um tempo, Pai, de alinhamento com o céu. Que seja um tempo de abertura de visão. Ah, Senhor, que o Senhor venha nesta noite destravar o que está travado. Senhor, que o Senhor venha ser com cada um que entrou por essas portas. Ah, Senhor, que o Senhor venha reavivar o propósito que Tu tens com eles. Que eles venham entender, Senhor, que eles não podem mais estar em ambientes contrários à Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, resgata hoje, Senhor, o chamado que Tu tens com Teus filhos. Senhor, que toda influência de Dalila caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Pai. Continua direcionando e governando. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a minha oportunidade.